Olá, jovens! Isso, muito bem, jovens. Estamos aí para mais uma aula, né, de física. Exatamente, professor Décio. E a professora Deise. Estamos no mundo da dinâmica, né, Décio? Estudando a causa do movimento. Vimos lá as 3 leis de Newton. A primeira lei, a lei da inércia, que fala lá das condições de equilíbrio de um corpo, não é isso? Justamente. E depois nós vimos na segunda lei, justamente que a medida da inércia é a massa, né? Nós percebemos isso. E nós vimos que lá na segunda lei também, para tirar o corpo do estado de equilíbrio, nós temos que ter força. E essa força, essa interação, para modificar essa velocidade, ela tem que ser diferente de zero, essa resultante. Justamente. Não é? E às vezes, quando acontece igual a zero, em alguns momentos, a gente confunde com a terceira lei de ação-reação, que não é verdade, né? É importante ver que nem sempre, só porque estão sentidos opostos, mesma direção, mesmo valor, só porque zero, elas são de ação-reação, nem sempre, né? Exatamente. Aí, pessoal, quando a gente faz a resultante em cima de um corpo, a gente pode ter a somatória das forças que agem naquele corpo. Aí sim pode ser de várias naturezas, ou de contato ou de campo. Justamente. Então, se você pega ali um corpo que está apoiado sobre uma superfície, um livro em cima de uma carteira, né, Décio? Na verdade, você tem um contato. Então, aí depois a força-peso é de campo, e você não pode misturar a força de campo com força de contato. Exatamente. Tem que ter a mesma natureza, né, para ser de ação e reação. Exato. Então, a normal ali, ó, o corpo aplica na superfície, a superfície reage e aplica no corpo, Justamente. certo? Aí nós temos ali, ó, a atração do corpo pelo centro da Terra, força-peso. E nós temos também a reação do centro para o corpo. Então, nós temos aí 2 pares de ação e reação. Agora, se eu for pegar a força resultante que está naquele corpo que está apoiado numa mesa, aí sim eu vou ter uma força de reação normal no corpo e a força-peso, certo? Força-peso. Aí a gente pode ali, se tiver em equilíbrio, a resultante é nula. Se não tiver em equilíbrio, quer dizer que ele está com variação de velocidade, aí é igual a massa vezes a aceleração, não é isso? Justamente. E se nesse caso deu zero porque está em repouso, né? Mas não é de ação e reação. Aí as forças, né, Décio, elas podem ser de vários tipos. Forças contra o movimento, que são forças de resistência, força de atrito, força de resistência do ar, que são as forças que desaceleram o corpo. E elas podem ser também força de ação, que é a força responsável por aumentar a velocidade. Do corpo. Então, eu vou ter uma aceleração no caso, né? Justamente. A força... A gente chama até de força motor, né? Depois, quando falar de trabalho, vai ver que tem um trabalho motor e um trabalho resistente. Isso, exatamente. Bom, vamos para a nossa aula então, né? Bora, vamos continuar, pessoal. Olha só. Vamos falar aí de lançamento de projeto. Lembra que foi a nossa última aula da unidade 1? Da unidade 1. Nós falamos lá das consequências. Lançamento que seria oblíquo, né? Isso, que era o lançamento oblíquo. Nós vimos lá a parte de alcance máximo. Nós vimos que na vertical nós temos movimento uniformemente variado e na horizontal um movimento uniforme. Justamente. Certo? E aqui... Mas não falamos das forças ainda. Isso, e não aqui falamos vamos das forças. falar das forças agora. Então a gente vai falar ali o projeto conceito. tem massa, né? Isso. Você tem massa. Lá a gente diz que é uma partícula, então não fala, despreza a massa, né? Então aqui não, aqui depende da massa também em lançar. Exatamente. Então a gente vai trabalhar o conceito de projétil e o movimento analisando ao longo da sua trajetória oblíqua e a aceleração do projétil também. Justamente. Certo? E como habilidades... Olha, executar operações com vetores, entender e resolver situações e problemas que envolvam movimento uniforme. Exatamente, né? que é o conjunto dos dois ali, E né? movimento uniformemente variado, E entender e resolver situações e problemas que envolvam movimento uniformemente variado também, Tem que ser né? os dois, Exatamente. O movimento analisado ao longo de 2 direções, aí quem põe um horizontal e outra vertical, a gente sabe, né? Na física estudamos o lançamento de projéteis. Mais do que um projétil, professor Décio. Um projétil, palavra bonita, né? Pois Vem de projeto, né? Você faz um projeto, é um projétil. Lança um projeto e fica um projétil, não? Como é que é, Vitor? Vamos ver o Projétil que em é. libras ali. Como é que é? Olha aí. Olha aí, ó. Então vamos definir na física, né, Décio? E projeto, como é que é? O projeto. Ah, mudou, viu? Mudou? Olha aí, ó. Olha ali. Bonitinho, um canhãozinho. Lança. A gente pode Esse é o falar. Mac. Esse Isso é o eu Mac. tenho certeza que é o Mac. Ele gosta, né? Se fazer Não, isso é a vida dele. Olha o lançamento.
Então, tá ali, nós temos uma bala de canhão e podemos falar que ela é um projétil. E esse canhão é bem bonitinho. Não é do Goku, não, mas é... Olha lá, Viu? de novo, vamos lançar de novo, ó. Esse foi rápido. Olha. Então, ela foi lançada ali com uma certa velocidade, que a velocidade dela Subiu real... e desceu, né? Exatamente, ó. E ela tem uma certa massa. Isso. Esse projétil aí, ó. E ali, olha só, ela explodiu. Acertou o alvo, né? Acertou o alvo. E ali para a gente entender que a velocidade real, como nós falamos lá no lançamento oblíquo, ela é um conjunto dessa decomposição de velocidades na horizontal e na vertical, né, Décio? Nós vimos isso, né, naquela aula. Uhum. Ó, no ponto máximo, a gente tem que a velocidade vertical é 0. É 0, que chegou no ponto mais alto, ela para mudar de direção, nós já vimos isso. E na horizontal, ela é uma velocidade constante durante todo o movimento, né? Que é a velocidade ali, ó, que podemos... E agora inverte o movimento, né, o sentido, e aí ela passa a descer. Estava subindo, passa a descer. Exatamente. Mas sempre indo para frente, né? E ali ela chega com a mesma velocidade, né, do lançamento, Que iniciou, né? Que é o mesmo plano. Isso. Não no ponto onde está a explosão, mas naquele ponto da pontilhado, né? Olha lá, tá pontilhado ali. Então, a gente está representando, vetorialmente falando, a velocidade, né, desse projétil. Curiosidade. Galileu e Newton, olha só. Não Aristóteles, não. Galileu e Newton. E os dois foram responsáveis por demonstrar que a trajetória de qualquer corpo sob a ação de gravidade era parabólica. Exatamente. A não ser que você lança totalmente vertical para cima, é uma reta. Mas se você lança para frente, né, numa reta inclinada, sempre vai ser uma parabólica. Não vai ser uma coisa qualquer, ela vai ter um movimento bem bonitinho mesmo, bem traçado. Aí daí vem a antena parabólica, será que é o formato da antena? Mas ela é uma parábola, né? A antena parabólica é de uma parábola. Outra curiosidade, eles utilizaram métodos de medição da velocidade dos projéteis e descobriram que essas velocidades eram variadas. Justamente, porque as velocidades mudavam, né? Atualmente, o homem utiliza supercomputadores, melhor dizendo, o ser humano, né? As pessoas, porque tem homem e mulher, né? Que manja na programação. Supercomputadores que permitem otimizar o lançamento de projetos. Mísseis, né? Nós estamos falando muito nessa época nossa agora da guerra da Ucrânia, e lá tem muitos mísseis sendo lançados. E o míssil tem esse formato de trajetória parabólica. Exatamente. É um projétil, né, que tem uma massa. Isso. Então, infelizmente é... Não, infelizmente a gente analisou a guerra por causa do míssil, né? Mas a bola de basquete também, falando de esporte, quando você lança ela para a cesta, é um movimento parabólico. Aqui tem o chute da bola, quando você chuta pro gol... Aqui tem Forte Príncipe da Beira, que era para colocar canhões, né? Também, colocaram canhões, tem canhões lá. Aí que também é de lançamento de oblíquo, falou né? de guerra de novo. Esse Décio. Vamos continuar. O que é um projétil? Tinha medo danado dos espanhóis, né? Tinha. Só que os portugueses tivessem entendido melhor, isso o Lorismar pode explicar, que tinha essas cachoeiras aqui em Teotônio, que hoje não tem mais perto das usinas, né? Não teriam feito aquele forte, que os navios não conseguiam chegar lá. Exatamente. Como é que é passar, né? Não tem como. Então, pessoal, na figura do canhão, que nós mostramos aí 2 slides antes, mostramos que o lançamento de uma bola obliquamente próxima à superfície da Terra com uma velocidade inicial, certo? Então, ela é lançada com uma velocidade inicial real. Ela pode ser tanto analisada no movimento horizontal quanto vertical, não é isso? Isso, e podemos analisar de maneira independente, como nós vimos, em movimento independente também na unidade, nessa unidade, mas no início dela, né? Isso. E qualquer objeto lançado de maneira semelhante a essa é denominado, então, projétil. Se você lança ele tem esse formato parabólico, ele é um projétil. Ah, bacana, é exatamente isso, então. Considerou projétil, é algo aí que está sendo lançado, né? Obliquamente, né? Isso. E como já sabemos, durante o movimento do projétil no ar, ele estará sujeito à aceleração, à ação, no caso, né, do seu peso e da força da resistência do ar. Então, ele vai estar sujeito ali, né, ele tem uma massa, ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade, né? E o seu peso, nós vimos aí na aula passada que a massa
Pela gravidade. Pela gravidade, fazendo um produtinho aí. Iremos considerar apenas os movimentos em que a resistência do ar é desprezível aqui para o nosso caso mais comum. Porque senão, na hora de estudar, teria que analisar isso aí, as equações não seriam de ensino médio simplesinha como a nossa, né? E como a única força que atua sobre o projeto é o seu peso não é massa, nós já vimos aí na aula anterior, né? Concluímos que o movimento é acelerado e sua aceleração será a aceleração da gravidade G do planeta. Então, né? no lançamento oblíquo, lá na vertical, vamos continuar utilizando a aceleração da gravidade. Com certeza. O movimento é analisado ao longo de duas direções, como nós vimos, né? Então, consideremos o projeto lançado pelo canhão e ele foi lançado com a velocidade inicial V0, uma velocidade qualquer, formando um ângulo θ, né? Porque foi oblíquo, então tem que ter um ângulo θ, né? Horizontal e vertical é 90 graus, horizontal é 0. Isso. Então, qualquer ângulo entre 0 e 90 é oblíquo. Esse ângulo de lançamento ou de elevação, que a gente fala, né? Então, considere os eixos a seguir. Então, vamos lá considerar esses eixos. Pessoal, isso nós vimos lá, né, Décio, na aula de lançamento oblíquo. Então, nós temos ali OX, que é o eixo horizontal. Matemática do meu plano cartesiano, quando eles estudam, desde o fundamental, eles estudam lá o X e Y, né? Então, ali o OX vai ser o eixo horizontal orientado para a direita e o Y, o eixo vertical orientado para cima. Então... Sim, pode pôr qualquer letra, como nós falamos aqui antes, a gente convenciona, né, desde essas letras para ficar repetindo e falando coisas diferentes e confundir na cabeça. Usando na matemática, né? Então tá lá o X na horizontal e tá ali o Y. Na vertical. Na vertical, pronto. Não quer dizer que no Enem não pode ter o X lá na vertical e o Y na horizontal, pode. Tem que olhar a direção do movimento para poder analisar nesse caso, né? E o zerinho ali, ó, colocando a origem. E ali, ó, como ele foi lançado obliquamente, ele vai formar um ângulo, né? Justamente. Com a horizontal. X, né? Ó, tá ali, ó. Tá aqui a componente da velocidade real no eixo X, tá ali. E a componente, né, da velocidade real na vertical, lá, ó. BY. Já que é x e y, a gente chama de Vx e Vy para não misturar. Vx, nesse caso, a gente sabe que ele não muda durante todo o movimento. E Vy vai do valor máximo que ele tem aí até o valor 0 e depois vai de 0 até um valor qualquer, depende de onde você chegar. Beleza, né? Fechado. Então, quando o projétil passa por um ponto qualquer de sua trajetória, é sempre possível considerar sua velocidade decomposta em suas componentes. Justamente. Então, ó, isso nós falamos lá na nossa aula de lançamento oblíquo, que foi a última da unidade 1, e aqui a gente está reforçando, né, Décio? Então, olha só, nós temos ali, ó... Vx horizontal, né? Isso. E Vy vertical. Então, como nós temos ali que o Vx sempre forma um ângulo com horizontal, então a gente faz aquela... Lembra da brincadeira, Décio, do com sono e sem sono? Ah, sim. Gostei. Ali, com sono... Eu deitado, cosseno. Sem sono, você em pé dando aula. Aí eu sem sono. Você está dando aula com sono hoje. Será? O Vitor está interpretando com sono, será? Então, não, ali... tem com sono e sem sono, né? Então, sem sono é seno. Sem sono é seno. E com sono, cosseno. Cosseno, com sono. Exatamente. O professor de matemática, eu vejo falar nisso, que está acabando com o seno deles, o cosseno. É só para descontrair um pouquinho, né? Deixa eles ficar bravos, né? Não precisam saber. Vamos falar então da aceleração do projeto? Já vimos que a aceleração do projeto é a aceleração da gravidade G nesse caso. Isso. Soltou ali, não tem outra força, só força-peso, né? Exatamente. Agindo. Para o movimento do projeto, como para outro movimento qualquer, sabemos que em cada instante a segunda lei de Newton é obedecida. Exato. Né? Então, o que nós temos? Está ali a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, força resultante no corpo, ou seja, todas as forças que estão atuando naquele corpo é o produto da massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo, né, Décio? Corretíssimo. E a massa... A segunda lei tem que estar lá e é obedecida. Isso, a gente tem que lembrar que a massa, ela é constante, ela é uma grandeza escalar, você precisa só do número da unidade, e força e aceleração são grandezas vetoriais. Além da intensidade, em módulo, a gente tem a direção e sentido, não é isso? Justamente. Ó, colocando novamente o gráfico aqui, ó.
Agora a gente vai colocar, é aquele mesmo lá do lançamento oblíquo, só que vamos começar a falar das forças, né, Décio, Isso, também? e aceleração nesses eixos, né? Então, olha, só para colocar, só para a gente lembrar, temos a velocidade real representada pela seta laranjinha. Aí nós temos ali, ó, a velocidade representada tanto em x quanto em y. Em x essa velocidade é constante, né, Décio? Só para a gente lembrar, em toda a trajetória. E em y ela é variável, obedecendo a aceleração da gravidade, não é isso? Que é o g. Fechado? Então, diferenciando de lançamento, o que vai acontecer? 30 graus. Ui! Olha aí. A altura é pequena, né? Uhum. A altura é pequena, ele tem um certo alcance, né? E se mudar o ângulo? Vamos mudar esse ângulo aí, ó. 45. 45. Olha aí. É um ângulo bom. É um ângulo bacana, né? Não foi tão alto. Aquela Olimpíada de foguetes com garrafas PET, Isso né? que eles vão fazer, né? Pessoal, vem aqui, ó. Vamos dar um spoilerzinho pra ele, só pra dar uma ajudazinha? Já, pode ser. Olha, pessoal, lá quando você for fazer lá o seu foguetinho, né, para fazer o lançamento, você vai utilizar combustível que não é inflamável, né, são coisas Justamente, básicas. tem tudo colocado direitinho lá no projeto. Aí a gente tem, a gente pode analisar de duas formas. Se você lançar assim, você só vai analisar a altura máxima. Agora, se você lançar ele inclinado, para ele sair obliquamente, tu tem que atingir um alcance máximo. E o ângulo de lançamento ajuda muito, né, Décio? Ajuda muito. Vocês vão ver aqui o lançamento do foguete, vocês vão medir direitinho, vão perceber que se colocar 45 graus, vai ser a maior distância que você vai conseguir dele. Olha aí, pessoal, ajuda então, ó. Lançou aqui obliquamente, você quer alcance máximo, que é a distância na horizontal, tenta colocar ele próximo a 45 ali. Pega o transferidor, né? Vai metade, tentando. né? Isso. Assim, se você tem isso aqui, mais ou menos na metade, você olha mais ou menos na metade do espaço, é mais ou menos isso, 45 graus, porque é 90, metade é 45. Aqui vai tem a questão da base do lançamento, né? Se a base for muito alta do chão ou não, então você vai fazendo esses testes e colocando ali 45 para ele ter esse alcance. Pôr 30, 60, pôr um pouco para lá, para cá e ver o que acontece, né? Fechado, pessoal? Vamos continuar então, olha só. Então ali nós vimos no desenho, se liga lá, Vamos lá, que o pessoal, ângulo então, de 45, ele vai ter um alcance máximo, né? Alcance máximo. Vamos comparar então com o outro, ó. A gente viu aqui, ó. Só coloca rapidinho aqui. O de 30, olha aí, ó. Isso. Né? Vai Então de 45, aqui, né? ó, os 45. Foi mais. Vamos ver os 60? Vamos. Será que tem aí? Ó. Olha aí, foi mais alto, mas não foi tão longe como de 45, né? E geralmente nas Olimpíadas de foguete, né, Décio, o objetivo é o maior alcance, não é? Maior alcance, aí no caso de 45. Então ali nós podemos perceber que quanto mais ele inclina perto de Y, eu vou ter mais altura e menos distância. Olha lá, ó. Aí tá aí direitinho, lembrando que 30 e 60 é o mesmo alcance. Altura diferente, olha lá o 30 e 60, olha aqui. É bom você perceber aqui, legal, olha bem. Ó, 30, essa aqui nós temos a azul aqui de 30 e a outra azul de 60. Se for colocado com a mesma cor, pode ver que elas atingem o mesmo ponto. De alcance, né? E se você pegar 75 e 15 também? Mesmo Por quê? Se você pegar 75 para 90 aqui, são 15. Isso. 75 falta 15 para 90. E de 0 falta 15. 30 também, 60 para 90 falta 30. Isso. Então, esses ângulos, o que influencia? 75 vai ter maior altura e 15 menor altura. Mas o alcance é o mesmo. Né? E 45 é único, porque não tem dois 45. Lançar de 15 é desperdício de munição. Vai pertinho, não vai nem alto. Pois né? Então... 45 é o ideal. Agora, depende, você está na distância que talvez o 15 está tão pertinho que tem que ser 15, né? Então, tem que atingir, se for para atingir com 15, que seja. Pessoal, vem aqui com nós aqui rapidinho, olha só. Então, ali, vem aqui com a gente, nós vimos que, ó, vamos lembrar, horizontal, movimento uniforme. Justamente. O que tem lá no movimento uniforme, Décio? Velocidade constante. É uma condição de equilíbrio, certo? Vertical. Pelo alcance do projétil, né? Exatamente. A velocidade vai ser igual ali, ó, na horizontal, que a velocidade real representada na horizontal vai ser constante. Na vertical, por ele estar sujeito à aceleração da gravidade... Depende da altura, né? Depende da altura. Que ele vai atingir, né?
Exatamente. Aí ele vai estar o quê? Em movimento uniformemente variado. Eu vou ter velocidade variável, eu vou ter aceleração. É tanto que no ponto mais alto a velocidade zera. Exatamente. Ela sai de um valor, vai até zero e depois volta. Se for o mesmo ponto, volta de novo a mesma velocidade que iniciou. Então é um movimento uniformemente variado, porque varia a velocidade. Agora o que nós vamos analisar é só lembrar, movimento uniforme aqui, uniformemente variado aqui. Uma condição de equilíbrio aqui com velocidade constante e velocidade variável aqui. Então vai ficar mais fácil, né, Décio? Lembrando disso, analisar as forças que estão aqui agindo aqui e aqui. Justamente. Vamos olhar? Vamos lá. Pessoal, se liga então, vamos começar. Força e aceleração no eixo X, vai ficar fácil, né? Fx vai ser zero. Por quê? Força é massa, aceleração. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. A aceleração é nula, então a força também é nula. Exatamente, em X ela é nula. Porque olha só... F sobre M, F é zero, então A é zero. É zero, que é o que a gente falou lá na questão do lançamento oblíquo, quando a gente estava estudando a consequência do movimento, que essa aceleração é zero. Aqui a gente está mostrando o porquê. O que causa, né, ela ser zero. Então, X, movimento uniforme, não tem aceleração, então tanto a força ali em X quanto a aceleração nula. Mas e no eixo Y? No Y, o que acontece? Agora a força é igual a força-peso, que está agindo, né? Fy está na vertical, é igual ao peso. A gente sabe que o lançamento é para cima, por isso que é negativo ali, né? Exato. Que é contra, né? A gravidade está em sentido oposto, para baixo. Então, cortou ali, ó, a aceleração é própria da gravidade, que vai simplificar. F é igual a força-peso, M vezes G, simplifica com M. Olha lá. Pronto, olha ali, provamos que a aceleração e menos Y, porque no primeiro início está subindo, né? Está contra a gravidade, que a gravidade é para baixo, né? Sempre vertical para baixo. Ele sai de baixo para cima, né? E não de cima para baixo. Aí justamente. A gente vai ter uma desaceleração até o ponto mais alto, né? Então, para justificar aquele negativo ali. Ou seja, tá ali, ó. Força e aceleração no X, não tem? É nula, né? Tem, mas matematicamente é zero, elas estão em equilíbrio, né? Por causa da velocidade constante. Mas no eixo Y não tem. Exatamente. E a própria gravidade. Se a X é igual a zero, o movimento do projétil na direção horizontal é um movimento uniforme, como nós já falamos. Justamente. E movimento uniformemente variado. Na vertical, porque nós temos uma aceleração, que é a aceleração G. Né? Exatamente. E a aceleração ali, ó, está orientada para baixo, né? Porque a gente está fazendo lançamento oblíquo, né, Décio? Então... e a aceleração da gravidade, ela é sempre devido à força-peso, que é para baixo, né? Exatamente. Vertical para baixo. Pessoal, olha só para a gente aqui, vamos lembrar rapidinho, olha só. Ali a gente está adotando desde lá da unidade 1, né, Décio? Que quando você sai daqui para cá, eu tenho um aumento dessa velocidade, nós estamos colocando o valor da aceleração como mais G. Certo? Então, como a gente está considerando desde a unidade 1 lá em queda livre, então todas as nossas unidades, a gente vai falar a mesma linguagem para não confundir. Justamente. Certo? Então, subindo é menos, descendo é mais. Exatamente. Então, se eu estou daqui, ó, e vou para cá, o que vai acontecer? Até aqui, ó, atingiu a altura máxima aqui. Em Y é zero, só tem X. Então, aqui eu estou desacelerando. Então, está considerando A igual a menos G. Certo? Só para a gente lembrar disso aí, né, Décio? Mas aí depois também a própria equação matemática conserta quando ele desce. Não precisa preocupar com isso. Ir lá e trocar, não. Tá? Exatamente. Acho que tem exemplo, né? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Pessoal, se liga no exemplo, então. Olha só. Vamos ler ali o exemplo. Olha ali, ó. Aí, um projétil é lançado em certa direção com velocidade inicial V0. Então, velocidade inicial, que inclusive aqui nós temos uma velocidade inicial aqui, ó. Certo? Cujas projeções vertical e horizontal têm módulos, respectivamente, quer dizer, respectivamente horizontal, né? Vertical e horizontal. Então, vertical 100, horizontal 75. Mas elas estão representadas aqui também para evitar problema, né? Olha que não deu o valor da velocidade inicial, deu as componentes. Exatamente. Né? Da velocidade real não tem. Então, a trajetória descrita e parabólica, está aqui, vermelho. Trajetória parabólica. Opa, olha aí, estou com a mão até firme. E o projétil toca o solo horizontal em B, que é o alcance dele. Exatamente. Certo? Então, nós temos perguntinhas aí, né? Vamos baseado ver. Nesse gráfico. O gráfico está aqui de novo, para não ter que ficar voltando e olhando lá, né?
Desprezando a resistência do ar, Deise, a letra A diz... Ó, vamos ver, Décio, no ponto de altura máxima, a velocidade do projétil é nula, certo? O ponto aqui, né? Ponto da altura máxima, né? Mas aí, Décio, vamos ver o seguinte, para eu poder analisar isso daí, a gente tem que saber qual é a velocidade que está sendo falada, porque como nós temos o lançamento oblíquo, a velocidade real, ela é representada nos dois componentes, não é isso? Justamente. Tanto o Vx... Ó, a gente tem que lembrar aqui, ó, que isso aqui é quem? Vx. E esse aqui é quem? Vy, certo? Aqui, olha só, na horizontal, o movimento é uniforme, fechado? Então, bem aqui, pessoal, no ponto mais alto, Vx não é nula. Vx é um valor diferente de zero. Quem é nula aqui, ó, é Vy. Então, na verdade, só uma parte dela é zero. Então, Exatamente. A letra A não é correta, né? Exato. Vamos aqui, ó. Falso. Certo. E o projeto chega a B com velocidade nula. Opa, olha só. Se ele está sai descendo, aqui, né? Aqui, ó, ele tem uma velocidade diferente de zero. Aqui, mas aqui, olha só, ele vai entrando em movimento acelerado. Ele vai chegar, colocar aqui, com a mesma velocidade que ele foi lançado. Então, com certeza, se fosse zero, não teria saído do lugar. Fechado aí. C, a velocidade vetorial do projeto atingir B é igual a de lançamento? Vetorial, Décio. Será que a velocidade vetorial é a mesma soma das duas, Vx mais Vy? Opa, aí a gente tem que fazer o cálculo, né? Então, não podemos afirmar isso daí, certinho? Durante o movimento, a conservação das componentes horizontal e vertical, opa, vamos lá. Nós temos aqui, certo? Em X, o movimento é uniforme. Então, aqui, olha só, essa componente se manteve, né? Constante. Opa, mas e na vertical? O movimento é uniformemente variado. Aí já não mantém mais. Se é variado, justamente a componente da velocidade tem que mudar, né? Senão ela não varia. E aqui, durante o movimento, apenas a componente horizontal da velocidade é constante, ou seja, ela é conservada? Justamente. Aí sim, né, Décio? Porque aqui nós temos o movimento uniforme, certo? Só para melhorar essa B que diz que a letra C diz que a velocidade vetorial do projeto atingir B é igual a de lançamento. A vetorial não é porque está lançando para cima e está chegando para baixo. E vetorial tem que ter direção e sentido, né, Deise? Tudo igual. Então talvez fique assim, professor, mas não é tudo, e chegou no valor. É a mesma velocidade, só que lembrando que, como nós colocamos aqui, a velocidade de lançamento tem esse sentido. Sim. Na hora que lançou. Quando chega aqui, tem esse sentido. Se é vetorial, tem o mesmo sentido? Não. Então não é igual. Vetorial tem que ser tudo igual. O modo é igual? É. Certo? As componentes Vx e Vy têm modos iguais? Tem. Mas a velocidade total real de lançamento não é igual porque o sentido é diferente. Tá, deixa eu só... Vamos voltar aqui na... Peraí... Só para a gente poder analisar. Por exemplo, Décio aqui, ó. Vamos colocar a diferença sobre o pessoal, o que é o Vx e o Vy a partir desse desenho aqui. Justamente. O que seria aqui? Nós teríamos, então, uma velocidade, uma componente Vy... Nessa direção. Vertical para cima. Né? E aqui nós teríamos a componente Vx aqui. Exatamente. Nesse ponto aqui, eu teria Vy Sim. e Vx, certo? Então, Vx se manteve vetorialmente, né? Se você falar que se ela fosse vetorial, mas ela é até escalar, né? E a componente Vy, você pode ver que aqui era para cima, aqui era para baixo. Então, a componente real, ela é para baixo. Ela é oblíqua para baixo, e aqui ela é oblíqua para cima. Mudou a direção, né? Mudou a direção. Se mudou a direção, mudou até sentido, né? Então, quer dizer o quê? Para cima e para baixo. Quer dizer que, vetorialmente, ela não se manteve, né? Então, acho que fica bem claro aí para mostrar para ele. Pessoal, vem com nós aqui. Então, nós temos que lembrar... Vetorial tem que ser tudo igual, né, Deise? Lembrando, pessoal, vetorial, qualquer grandeza vetorial, módulo
direção e sentido. Para ser igual, todos tem que ser igual. Isso, nós podemos falar que em módulo, a velocidade de lançamento, matematicamente falando, a velocidade de lançamento é igual. E a velocidade com que ele chega é igual, certo? O valor numérico, pessoal, é igual. Mas lembrando que essa velocidade, olha só, quando a gente já coloca a direção que é oblíqua, ela vai estar aqui. Certo? A direção é oblíqua, mas é uma oblíqua inclinada com um ângulo diferente da outra lá. Aqui, ó. É uma outra direção. Tentando representar aqui, ó. Então tá aqui, pessoal, o que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho uma direção oblíqua. Aqui eu tenho uma direção horizontal. Então se eu vou lançar, eu tenho uma direção aqui que vai acontecendo, ó, vou até tirando o dedinho que vai diminuindo até o ponto máximo. Pronto? Certo? Ó, isso aqui ficou igual. A partir do momento que vai, pessoal, do ponto mais alto, ela vai fazer isso daqui, ó. Isso, ela vai mudar de direção. Mudou a direção. Opa, se isso aqui é uma grandeza vetorial e ela mudou uma das características que ou é módulo, ou direção, ou sentido... Já não é mais uma grandeza vetorial igual. Exatamente. Então, ó, o que vai acontecer, ó, aqui eu saí assim, aqui eu vim para cá. Diferente. Certo? Então, olha só o que aconteceu com a vertical aqui, ó. Ela vai aumentando o módulo. Quando ela chega aqui, esse valor aqui, o valor é igual, certo? Justamente. Mas você pode ver que a direção e sentido. Porque aqui, olha só, ela vai atingir uma altura máxima devido à aceleração gravitacional, por isso aqui ser um projétil, ele tem uma massa, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser atraído para a Terra. Esse aqui eu não mexi. Mas aqui, pessoal, a gente mexeu, certo, Décio? Foi mexido aqui. Então, eu já mexi em uma das características do vetor. Se eu mexi em uma das características do vetor, eu já não posso falar que o de chegada é igual ao de lançamento, só em valores. Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro. Agora sim, ó, o x, como está afirmando lá na letra E, eu posso falar o que acontece com ele, Décio, ó. Ele vai vir aqui, ó. É que nessa caneta, eu não estou mexendo nela, eu estou mexendo só nessa, ó. Justamente. Aqui se manteve constante. Aqui eu posso falar que ela se manteve constante durante toda a trajetória. A direção ficou sendo aqui horizontal durante toda a trajetória. O valor, que é a velocidade, continuou sendo igual, né, Décio? Que é um movimento uniforme, velocidade constante. Então, a componente, se for analisar horizontal, beleza. Mas vertical, não. É tanto se fosse ali em geografia... Nós teríamos aquela primeira direção como Nordeste e a outra como Sudeste. Sim. Né? Sudoeste, na verdade, que o outro não, é Sudeste mesmo. Se colocar a bússola em cima, né? Se fosse a bússola seria Nordeste, a outra Sudeste. Então, na verdade, você mudou. E os pontos cardeais, eles são uma direção. Eles dão direção, né? Então, você pode ir onde você quiser com uma bússola, né? Com GPS. Então, você vê, de Nordeste para Sudeste, mudou a direção. Exatamente. Né? Tá, pessoal? Então, aqui só para a gente deixar claro, esse aqui é o real, o X ok. Ó, o X, você não vai, ó, passando aqui, mexer. Justamente. Certo? Mas o Y, o que vai acontecer com ele, ó? O Y vai acontecer isso aqui, ó. E, na verdade, muda a direção. Olha aí, ó. Zerou. Mudou a direção. Gostou, né? Gostei disso aqui. Pessoal, se liga no desenho rapidinho, só para a gente terminar de representar para vocês, né? Ó, tá ali, ó. Então, aqui nesse ponto, né, Décio? Só tem quem? Aí a altura máxima, né? Então, aqui na altura máxima, ó. O VY é 0, mas o VX não é. Certo? Então, tá aqui, ó. Difere de 0. Isso quer dizer que a velocidade real, vetorial, ela é horizontal para a direita nesse ponto. Exatamente. Ela é toda igual ao VX, porque o VY é 0, a soma das duas, né? Então, isso, Décio, é um ponto que a gente pode lembrar, que aqui a velocidade real, no ponto mais alto, ela é igual a velocidade de x. Então, não precisaria nem calcular, é só lembrar dessa... A real é vetorial e a Vx é escalar, né? Porque é uniforme, né? É só lembrar, pessoal, aqui, ó, que para calcular isso daí, é só lembrar do com sono e sem sono, né? Isso. Se tá deitado aqui... Deitado tá com sono, em pé tá sem sono. Que a Lucia e o Maurício não ouçam, né? Então, aqui, olha só, tá do lado, né? Tá deitado aqui, certo? Essa componente tá deitada. Tá deitada. Então, ela é real vezes o cosseno... Real vezes deitado. Real, exatamente. E aqui, ó, tá em pé, então tá sem sono. Vai ser o quê? A real... E o seno, né? E o seno.
Pronto. Aqui o que vai acontecer? Neste ponto, pessoal, neste ponto, este valor é igual a esse, né, Décio? Justamente. E aqui, pessoal, olha só, neste ponto aqui, que é o ponto de chegada, os valores são iguais, os valores. Até porque o ângulo ali seria, não tem ângulo, é se fosse zero, né? Cosseno de zero é 1, então Vx é igual a V cosseno de 1. Cosseno de zero que é 1. Ó, aqui o ângulo, ó. Lembrando, gente, que esse ângulo aqui é com x. Então, x está aqui o ângulo, né, Décio? Justamente. Certo? Então, esse ângulo aqui, ó, ele foi transferido para cá, certo? E aqui em valores é igual, tá, pessoal? Então, muito cuidado, deixa eu só apagar aqui para tirar. O ângulo é o mesmo, mas a direção muda e muda o sentido. Então, e o valor, a intensidade também é o mesmo. Então, quer dizer que, vetorialmente falando, ela não é igual. Então, deixa eu voltar lá rapidinho aqui. Pronto. Aqui, ó, para deixar. Ó. Lembrando aqui, ó, que para calcular, né, você pega o seno e o cosseno de cada ângulo. Deixa eu só apagar aqui. Aí, quanto maior o ângulo, acima de 45 é mais alto, não é o ângulo mais alto, né? Uhum. E quanto menor o ângulo, mais baixo. E o aqui? Máximo é com 45, o alcance máximo. Então aqui, pessoal, cuidado, né, com esse tipo de questão, quando ele vier, quando ele falar aqui, pessoal, ó, vetorial, certo? Lembra, vetorial, módulo, direção. Em sentido. Então aqui, ó, cuidado, velocidade vetorial do projétil, atingir B igual a de lançamento. Então, quando a gente fala velocidade vetorial, cuidado para não falar só do valor numérico, né, Décio? Justamente. Quando fala que a velocidade de lançamento é igual à velocidade que chega no determinado lugar, mas no mesmo plano, né? Mas isso nós estamos falando da intensidade, só do módulo. Mas vetorialmente não pode ser igual. O módulo, gente, é a intensidade no valor positivo. Lembrando que o negativo, ele está ali para indicar se eu estou a favor do movimento ou se eu estou contra o movimento. Só isso, não tem nada demais. Né? Então, pessoal, se liga. Velocidade vetorial está falando das três características. Módulo, que é a intensidade dele, valor numérico, certo? Isso. Positivo. Está falando também da direção e também está falando do sentido. Então, a velocidade vetorial, ela quer dizer que aquela grandeza é um vetor, então você tem que analisar três características, certo? Agora, se fala da velocidade escalar, Décio, aí sim, aí é só uma, né? Então tá ali, ó, a velocidade escalar do projétil no ponto de chegada é igual ao ponto de saída. Aí poderia validar a letra como sendo correta. Agora, vetorial. Muito cuidado, né? Exatamente. É igual, mas é igual só a intensidade, não é igual todos os dados. Então, é importante tomar muito cuidado, ler com atenção, entender o que é vetorial, o que é escalar, né? O que é o movimento oblíquo, o que é um projétil, né? Exatamente. Quando fala de projeto, que envolve a massa. Então, você pode ter algum cálculo e pedir para encontrar a aceleração, de repente fala do lançamento do projeto lá, e de repente não te dá a velocidade nem nada, mas aí te dá o peso. E não te deu a massa, mas te deu o peso. Você vai lá, peso e gravidade e acha a massa. Exatamente. E depois você vai fazer seu exercício. Então... Outra coisa que para a gente lembrar também, Décio, lá no movimento circular, o movimento circular uniforme, a velocidade linear, que é o valor dela, ele é o quê? Constante. Eu não tenho aceleração, mas a minha velocidade ela tem variação de direção. Logo, eu vou ter uma aceleração responsável pelaquela variação de direção. E eu não posso falar, então, que vetorialmente ela é igual, porque a velocidade é constante, mas as direções... A direção dela muda o tempo todo. A gente traz isso para cá também, tá, pessoal? Então, cuidado. O vetorial, você tem que analisar três características. Escalar, você só analisa o valor numérico, não é isso, Décio? E a grandeza de medida, na unidade de medida dessa grandeza. Fechado, pessoal? Mas daqui a pouco a gente volta, né, com o Resumex. Tem um Resumex. Daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco, jovens.